Aí, bora pra polêmica agora. O que vocês acham da IA para ajudar a desenvolver jogos, artes e outras paradas? IA. Posso começar, Iago? Pode falar. Eu acho que assim, hoje em dia, eu inclusive uso eventualmente o IA em processo criativo. Às vezes, por exemplo, eu vou falar sobre meu TCC. Quando eu estava produzindo ele, uns bons anos atrás, para eu conseguir estruturar e formalizar a ideia que eu tinha, eu precisava contar para alguém, eu precisava falar, então eu conversava com as pessoas próximas de mim, explicava a coisa, e a partir do que eu ia explicando, às vezes eu gravava o que eu estava explicando, ou ia anotando, e a partir dali eu ia conseguindo formalizar a ideia que eu tinha, né, que eu estava pensando. E a IA, ela funciona bastante assim para mim hoje. Às vezes eu chego, eu tenho uma ideia e eu começo a conversar mesmo, sabe? Conversar e falar a respeito e tal. Ou de repente perguntar para quais são as partes mais memoráveis do que eu estou escrevendo, quais são as partes que têm mais destaque. E eu acho uma ferramenta muito, muito interessante assim nesse sentido, né? Ou então, às vezes você tem uma ideia e não sabe por onde começar, aí você pode chegar e colocar várias coisas lá e ela, de repente, estruturar para você alguma coisa para você ter um pontapé. Porque quando você está parado, eu entendo, tem muita gente que tem dificuldade de, às vezes, estar no zero, né, dar aquele passo inicial no que está desenvolvendo. E aqui eu estou falando de inteligência que gera texto, né? Que produz texto. Às vezes a pessoa está naquele momento inercial, assim, e aí para quebrar essa inércia é interessante. Às vezes você joga todas as suas ideias lá, aí ela te diz alguma coisa, faz um resumo, e aí você entende o que você estava pensando, de repente, e começa a escrever a partir daí. Agora, é aqui que eu acho que tá a linha perigosa da coisa, que é ela produzir para você. Isso eu acho bem zoado. Mas assim, eu sinceramente não acho que seja um problema se a pessoa, se isso é público. Então assim, eu tô produzindo algo e eu tô tal coisa desse meu produto, dessa minha obra, foi produzida com inteligência artificial. E se isso é tornado público, eu acho ok, né? De repente, tem gente que não vê problema nisso, acha interessante consumir. Inclusive no mundo acadêmico, eu não sei se vocês já viram, mas existem algumas pessoas que estão desenvolvendo projetos junto com IAs e estão colocando nos créditos, né? Então, já ouvi né? isso também. Tem gente que está fazendo isso. Eu acho honesto, eu acho legal. Você está produzindo e tá utilizando o IA, legal. Agora, tipo, tem gente que já teve algumas polêmicas com prêmios, né? Tipo, capa de livro premiado, obra literária premiada que estava sendo produzida e só depois descobriram que a pessoa estava usando o IA. Aí isso aí não é legal, não. Eu acho bem desonesto, assim. Não sei se é só uma coisa de moral, mas ainda que eu não goste de coisas produzidas por IA, eu não gosto do resultado, né? Você, por exemplo, gerar imagens, gerar vídeos, eu não curto o resultado, eu não acho legal. Pode ser que tenha gente que goste. E aí eu acho que o problema da coisa é você tratar... isso não ser público. É você produzir e tratar aquilo enfim,
fazer as pessoas acharem que você produziu de um jeito, quando na verdade você não produziu, isso é muito ruim. Mas utilizar a IA como uma ferramenta assim, para ela te auxiliar, como eu falei, que eu costumo fazer, conversar com IA, como se eu estivesse conversando com outra pessoa, e isso me ajuda demais a formalizar minhas ideias, a estruturar, eu acho bastante legal. Não sei se ficou bem claro, assim, do meu ponto de vista. Não, ficou sim, um bom ponto, na verdade. E tu, Iago? Eu vou falar a minha opinião mais sucinta sobre isso, sobre a questão da IA. É porque, assim, hoje em dia a IA é uma polêmica, porque ela se tornou, com a inteligência generativa, né, com a inteligência artificial generativa, que é essa de prompt, né, que veio pro prompt, ela se tornou de um acesso muito grande, né, para as pessoas. E aí, claramente, todo tipo de ferramenta ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E hoje em dia, como ela é uma ferramenta extremamente democrática e muito utilizada, a gente tem visto exemplos que tornam deplorável o uso dela, né? Então, tem o exemplo aí daquele site pornô que pega a cara de pessoas famosas para colocar em corpos nus e tal. Cara, isso claramente é uma polêmica, porque toda a polêmica da IA tá nisso, de pegar coisas que são de outras pessoas, de roubar, Sim. né? E né, tu criar algo e vender ainda, né? Que é pior de tudo ainda, né? Mas, enfim. Mas aí, como é a opinião geral sobre IA? A polêmica, ela tá porque hoje em dia todo mundo tá em contato com essa ferramenta. O problema é que a IA, ela já é utilizada há anos pela gente, cara. Tipo, no Photoshop, por exemplo, tu tem aí uma ferramenta que é o Fill, que é uma IA que já existe há muito tempo no Photoshop. E aí, quantas capas de jogos, de revistas, de livros já não foram feitas, né, utilizando essa pequena ferramenta, por exemplo, né? Tipo, claro que não foi usada toda, né? Então, assim, a IA, pra mim, ela é uma ferramenta como qualquer outra. Quando surgiu o Photoshop, aí tinha esse negócio, né? Aí agora é a facilidade que tem pra fazer uma pintura e tal, não tinha que ser considerado arte, isso daí. E hoje em dia, todo tipo de ilustração é no Photoshop, né? Tipo, pouquíssimas pessoas hoje em dia, talvez o Alex Ross ainda faça à mão as coisas, mas beleza. Não, claro, né? O Felipe e tudo mais, né? Porque o traço do Felipe é a mão, né? É a essência dele. Mas eu tô falando que hoje em dia é usado, aí todo mundo tá ok com isso, tá entendendo? Tá ok com isso. Aí depois veio outra ferramenta, aí uma nova, tá entendendo? Tipo, carro que dirige sozinho, tá ligado? Quando surgiu, beleza. E agora IA, né? Então, é uma questão da gente entender essas ferramentas e a gente usar elas. Eu acho que não adianta a gente dizer que não é para usar. Porque uma coisa que a gente aprende com a história é que quando uma ferramenta dessa é criada, não tem mais como voltar atrás. A única coisa que a gente pode fazer a partir de agora é regulamentar, usar da forma correta. Quando o Oppenheimer aí criou a bomba atômica, não tem mais como voltar atrás. No dia que ele teve a ideia de criar e já sabia que outra pessoa estava criando. Tá entendendo? Né? Quem viu o filme sabe disso, né? Quando ele teve a ideia de criar, não foi ele que teve a ideia, né? Ele só coordenou, né? Tô falando só aqui coordenou, tô falando de uma forma muito chula aqui, mas só falando assim, quando eles começaram a criar, eles já tinham uma noção de que tinha outra gente usando. Então a gente tem que usar. Então essas ferramentas, elas têm que ser só usadas de forma certa, regulamentadas. Né? Perdão. E assim, então, o que não pode ser feito? Por exemplo, é tu digitar uma linha de código, aí um prompt, pegar aquela arte que é gerada e vender aquilo, e acabou. Tá entendendo? Eu acho que tanto o ChatGPT, como o Midjourney, como todas essas ferramentas, elas são uma ferramenta para te auxiliar a criar as tuas coisas. Eu acho que é a forma mais honesta de utilizar todo esse tipo de ferramenta. Ok, eu tô dando a minha Começou! Gostei! Eu tava esperando uma dessa. Não, porque eu acho que, assim, se a pessoa quiser vender, eu acho que tudo bem, desde quem esteja comprando, saiba que é uma IA. Não, eu sei, o que eu tô falando assim, mais no geralzão, entendeu? Isso aí que tu falou tá certo mesmo, entendeu? Só tô falando no aspecto geral, assim, a pessoa
digita ali, né, uma linha de código, faz um livro, o ChatGPT já consegue escrever um livro inteiro para ti e vende aquilo, tá entendendo? Aí assim, beleza, quem vai comprar, tá ligado? Tipo, eu sei que é IA, show de bola, só que tipo, e que dano isso tá causando para todo o resto, tá entendendo? Porque uma coisa é quem criou, outra coisa é quem tá comprando. Mas não tem só essas duas pessoas na jogada, tem todo o resto. Porque aí se tem uma pessoa que tá fazendo um dinheiro ali, um artista, sem criar nada, e outra pessoa comprando aquilo, aí o dano que tá sendo causado para uma comunidade toda é muito grande, né, cara? Tá, então eu acho que tem esse porém, esse parênteses aí. E aí eu queria falar aqui, abrir um parênteses também. Da última vez que eu falei com o Felipe pessoalmente, a gente estava na Feira do Livro. E eu falei pra ele, poxa, eu quero criar um jogo de cartas. Eu expliquei pra ele como é que é o jogo de cartas, expliquei tudinho, eu falei que ele jogar um jogo de cartas. O problema é que o jogo de cartas, ele precisa de uma ilustração para cada carta, né? E eu quero fazer um protótipo ainda. Eu não tenho como pagar um artista, ou vários artistas, para fazer uma ilustração para cada carta. Tipo, por exemplo, o Magic, os caras gastam entre $1.500 e $4.000 por carta, por arte de carta, tá ligado? Para cada coleção, eles gastam $800.000. Eu tava vendo uma pesquisa. E eu não tinha como fazer isso, claro, né? E aí eu virei aí o Felipe virou pra mim e falou assim, cara, faz com IA, tá ligado? Faz umas ilustrações com IA pra esse teu protótipo. E eu falei pra ele assim, bicho, não, assim, eu acho que ele lembra bem, assim, da resposta dele. Não tá assim, não tá bacana, não tá do jeito que eu quero e tal. E aí, cara, flash forward pra hoje, eu tenho aqui umas cartas na minha mão desse meu jogo. E essas que eu vou te mostrar, tem umas que não foram, né? Tem outras que foram, que eu montei mesmo a arte. Mas essas aqui que eu vou te mostrar, todas elas foram feitas com arte de IA. E a IA entendeu a arte que eu queria, sabe? A ilustração. Olha aí. Que eu queria pro meu jogo, tá entendendo? Tem uma hora que ela aprendeu, sabe? Então, tipo, realmente é impressionante. Olha aqui. Olha aí. Então, pra essa parte de me ajudar na prototipagem, tá entendendo? Porque, vou te dar um exemplo aqui. Eu te mostrei 2 personagens que são árabes, né? E eu queria um jogo que tivesse representatividade. Aí não adianta nada eu fazer um jogo que não tenha ilustração e eu dizer, esse personagem é árabe. Caguei, tá ligado? O cara aí quer jogar o jogo e ver a arte e ver, olha, porra, tem um personagem árabe aqui, tá ligado? Pô, isso aí é relevante hoje em dia e tal, discussões e tudo mais. Então a IA me auxiliou nesse aspecto, tá entendendo? Então, assim como o Voltec usou o ChatGPT para auxiliar ele, esse aqui me ajudou aqui. Claro que se um dia eu for vender esse jogo, claramente eu queria que um artista fizesse essas artes, tá entendendo? Porque eu acho que ainda, sim, a arte do artista, eu acho que nem pela questão de como vai sair o resultado. Porque eu acho que a IA, esse ano, acho que vai ser seamless. O pessoal não vai conseguir mais distinguir que é IA. Hoje em dia, até ano que vem, ano passado, cada ano que passa, assim, vai ter uma hora que não vai dar. Tipo assim, hoje em dia tu fala, dá pra ver. Tipo, eu tenho essa habilidade que eu consigo ver, o Voltaire tem, né? Dá pra ver que é IA. Mas vai ter uma hora que não vai dar mais. Vai ter uma hora que não vai dar mais. Não, aí essa hora... Olha, eu tô vendo aqui alguns pontos de convergência no que a gente tá tratando aqui. Assim, eu vejo que a gente sabe, então, que a IA ela é uma ferramenta. Então, eu acho que é consensual isso, né? Mas também eu vejo que para fazer protótipo, inclusive para grupos índios, independentes, que não tem recurso financeiro e tal, a IA funciona muito bem, ou ela auxilia muito no desenvolvimento de produtos. De produtos, protótipos, enfim. Eu acho que aí a gente tem essa convergência também. Para quem está iniciando, para quem não tem recurso, utilizar a IA acaba sendo uma forma de fazer com que o seu trabalho apareça. Não é isso? Vocês concordam? Pode falar. Reforçando, né, aquilo que eu falei. Eu não vejo problema na pessoa comercializar. Ela utiliza algo que ela produz com IA e ela comercializa desde que outras pessoas saibam, quem está comprando, o público em geral, as pessoas saibam que foi feito com IA. Porque eu acho que é aqui que tem a parte sensível da coisa. Mas também tem uma outra questão, porque ainda que de repente digamos, todo mundo concorda que beleza, produzir e comercializar algo com IA, desde que todo mundo saiba, legal.
mas aquela coisa de utilizar estilos de artistas específicos, isso também é algo que é muito zoado, é muito problemático. Eu não acho legal mesmo. Acho meio desrespeitoso, né? No mínimo desrespeitoso com o artista que desenvolveu determinado estilo. Isso não é legal, não. A minha internet está caindo? Acho que cara, porque aqui tá de boa. Ainda há pouco você legou para mim, Iago. Você estava dando... deu uma legadinha. Vocês estão todos robóticos para mim, caramba. É porque a gente é IA. Eu não tô aqui, de verdade. Aí descobriu que a gente tá falando dela. Pode crer, né, cara? Ela achou, gente, né, curioso. A gente tá num projeto agora que eu até mencionei, que é um desdobramento do Tylus, né? Projeto do meu irmão. E a gente começou agora a produzir, a fazer a adaptação dele para a série animada. E o que acontece? Faz parte desse projeto a produção de um documentário e também um podcast. E aí eu já estou desenvolvendo aqui algumas coisas e na hora de fazer a capa do podcast, conversei com meu irmão e a gente vai, ao longo dos episódios, vai mudando a imagem, começando por um esboço e depois ele vai sendo, enfim, vai rolando arte final, depois cores e tudo mais, até no último episódio do podcast a gente ter essa imagem de capa toda pronta, né? E a primeira coisa que a gente fez foi gerar em IA os personagens da nossa HQ. Eu gerei com uma ferramenta, né, de inteligência artificial, do jeito que eu queria, e passei para o meu irmão. Eu disse, olha, desenvolve assim, coloca os personagens assim, faz assim, e inclusive essa imagem que a gente gerou com o IA, a gente vai utilizar para ser a primeira imagem de capa do primeiro episódio do podcast. Então a primeira vai ser uma imagem feita com IA, a segunda vai ser o esboço já produzido pelo meu irmão, e aí ela vai se desenvolvendo ao longo dos episódios, né? Então, tem aquilo que eu mencionei. Ele está sendo utilizado como referência, mas ele também vai estar lá na capa. E é um uso que eu acho, assim, honesto. IA, tá aqui, é público que é IA, então eu acho de boa, assim, fazer. Esse ponto que o Walter falou, eu não sei se a minha voz estiver muito legada para vocês, me avisem, tá? Não, tá tranquilo. Tá de boa. Esse ponto que ele falou, cara, pra mim é o melhor de todos. É essa relação entre o cara conseguir, tipo, tem essa ideia, tem esse negócio uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E aí, o cara, às vezes, ele não consegue, por 1000 palavras, não consegue descrever exatamente como ele quer que o personagem seja para um artista, né? E aí, se ele for na IA, ele consegue ficar gerando 1 milhão de imagens, aí até ele achar que mais fica legal pra ele, e a partir daí ele pede pro artista fazer, tá ligado? Tipo, exatamente com o meu projeto, tá ligado? Tipo, ficou do jeito que eu queria, aí, daqui, um dia quando eu tiver um recurso, é assim que eu quero que o artista desenhe, sabe? Essa carta aqui. A mesma coisa, eu vejo isso muito comentário do uma IA que cria música, hoje em dia. Não sei se vocês já viram, tipo, uma nova música do Nirvana que a IA lançou, né? Então... essa daí é bem legal, porque tu que não manja nada de música, tu digita um prompt, quero assim uma ambientação, ela tem uma ambientação meio, uma atmosfera assim meio gótica, então assim meio triste e tudo mais, assim, só que no final tem um brilho, assim, tu não sabe direito como é que tu vai tocar aquilo, mas tu digita pro prompt, ele cria uma música e aí a partir daí tu pode dá para um artista tocar aquela música para ti e tal, né? Se for produtor, como eu queria estar assim, igual o Edinaldo, sabe, numa rede. Igual eu queria muito, mano. Cara, mas é isso, eu acho que realmente essa discussão é bem legal da IA, porque ela como a IA, ela tá hoje em dia, em cada ponto da arte, ela tá nos livros, ela tá na música, ela tá nas imagens, ela tá em cada ponto, nos vídeos.
Então, realmente é uma discussão infinita, porque se ela atingir cada ponto da arte, então cada ponto desse vai abrir um leque de discussões infinitas, cara. Então, realmente, a minha opinião no geral é essa, assim, é uma ferramenta, não adianta a gente proibir, tá ligado? Hoje em dia não tem mais como voltar atrás. Não adianta voltar atrás. A gente tem que usar. Hoje em dia, na verdade, assim, não tem nem que, eu não vou. Não. Tu tem que usar. Hoje, a minha opinião é, tu tem que usar hoje em dia essa ferramenta, tá ligado? Quando o dia que inventaram a caneta, tu não pode mais ficar usando só o lápis pro resto da tua vida, tá entendendo? Então tu vai ter que usar a IA, mas com responsabilidade, se tu é artista, com responsabilidade, com ética. Eu acho que a IA hoje em dia tem que ter ética, né, e tal. E assim, a discussão da IA é uma discussão da internet no geral e tal, né? Então Sim. É uma questão. Hoje em dia a gente tem que falar mais sobre ética na internet no geral, Sim. Né? Sobre responsabilidade de redes sociais e de coisas criadas por IA também, no geralzinho. É a minha opinião. Assim, eu tenho uma previsão para isso daí, sabe? É aquele negócio que tu estava falando, né? Que vai chegar no momento que as pessoas não vão conseguir mais distinguir o que é IA e o que é arte. Mais ou menos. Se for pegar o período, por exemplo, durante um bom tempo, começou a ver as artes atingirem um padrão, principalmente nessa parte de produto. Tanto para jogos, por exemplo, do Magic. No Magic, ele começou de um jeito, foi passando os anos, até que tudo se estagnou. As artes eram sempre do mesmo jeito, as pinceladas sempre foram do mesmo jeito, todas as artes eram digitais, nenhuma era manual. E virou padrão Magic, né? Virou padrão. E assim, na indústria inteira, você via tudo sendo feito do mesmo jeito. Até os pincéis, se você quisesse, você comprava. Olha, até o pincel usado por tal cara nessa arte aqui. Compra aí pra gente. Aí então, o que eu acho que vai acontecer? Vai chegar um momento exatamente desse daí. Vai chegar numa hora que você já não consegue mais distinguir realmente uma arte original da arte com IA, porque, enfim, vai chegar no mesmo padrão de habilidade ali. Vai ficar tudo... E sem sacanagem, para mim isso daí é o maior vazio. Porque eu olho para isso e eu vejo, nossa, que merda, sabe? Mas tu é legal, mas não é. Mas aí é que tá. O que vai voltar a ser valorizado é aquilo que é feito à mão. Uhum. Porque é diferente. É outro papo. Hein, Felipe? É outro papo. Vai continuar havendo espaço sempre. Quando surgiu a fotografia, o pessoal pensa, putz, vai acabar, né? Desenho, pintura, vai deixar de existir. E não, mudou a maneira como acontece. Na pintura, por exemplo, deixou de tentar representar o real, né, ou aquela coisa que a fotografia já estava fazendo. No cinema também rolou isso, quando surgiu o som síncrono, né, os movimento soviético também já veio de maneira contrária a isso. Então, tem espaço, sabe? Não, espaço a gente vai se arrumar aqui e as coisas vão continuar existindo, né? Sim, mas tem uma hora que vai ter. Tem uma hora que as pessoas se enjoam de algumas coisas, por exemplo, hoje em dia, muita gente paga o pau, né, gigante pro renascentismo, né, o movimento renascentista ali, né, na arte. E aí tem uma hora que a galera se enjoa daquilo e vai pro moderno, tá entendendo? Acaba aquilo. Então a IA, ela pode até chegar num ponto em que ela vai fazer a ilustração perfeita de como o melhor artista, igual esqueci o nome do Doilan, mas faz igual o Art Germer, faz igual o Art Germer e tal, perfeito, não sei o que. Aí a galera, beleza, mas aí eu prefiro o Juninho que faz aqui na Guache, tá entendendo? Sim, mas essa que é a questão. Uma revolução artística. Mas essa que é a questão, por exemplo, a fotografia, show de bola, mas ela se ressignificou, porque a fotografia foi banalizada. Tanto é que a gente tá aqui, a gente tira várias agora com essa porcaria de celular. Pior. Mas a fotografia com significado, a fotografia com aquela importância... Aesthetic. Né? Ela é aesthetic, ela é micro. Ela é micro. O macro é essas porcarias aí que a gente vê. E é isso que vai se tornar IA. É esse macro. Então,
para aquilo virar realmente importante, vai ser muito pouquinho. E aí é que eu acho que a questão de você fazer à mão, de você ser capaz de produzir aquilo, é que vai ganhar importância. Pode esperar. O Felipe aí puxando a capivara dele aí, né? É incrível. Não só a capivara, cara. É uma coisa que não, concordo. Agora é estranho o Felipe dizer isso, porque o Iago falou ainda há pouco, quando tá falando de Photoshop, né? Que o fio era uma IA. Aí eu tô sem entender, assim, por que. Não, mas aí é que tá, porque eu sou uma IA, mas eu tenho um outro nome. Aí é outro nome. Vamos lá, façam seu jabá. Se despeçam aí da galera. Vamos lá, vocês dois aí. Cara, no geral, @BelemOculta, tudo junto. Por favor, sigam a gente no Instagram. E se quiserem adquirir um exemplar aí, tanto do board game quanto do card game, só mandar uma mensagem pra gente, a gente confecciona, se conseguir entrega na sua casa, tá tudo certo, estamos tudo junto. E se der, clica aí no link do The Maze, conhecer aí o meu RPG e tal. A gente fazia live desse RPG e tal, era bem legal. Infelizmente, por causa do tempo, paramos. Quem sabe esse ano volte, tudo mais. A galera, porque hoje em dia, né, tem bastante live de RPG, eu reparei que a galera gosta de RPG e tal, mano. Então o nerd aí já não é mais o excluído, ele é o mainstream. Pode crer, né? Como o Iago falou, eu vou reforçar aqui. Procurem por Belém Oculta lá no Instagram. Mandem mensagem pra gente se quiserem adquirir exemplares dos jogos, né? Tanto o jogo de tabuleiro quanto o card game. O Iago tá rindo aqui. O que foi, Iago? Conta aí. Não. Não.